Boa noite, galera que nos acompanha ao vivo. Como é que vocês estão? Beleza? Sejam bem-vindos a mais uma live nessa noite. Eu vou trazer aqui o meu patrão Eliel Miranda, do canal Azul Marinho. Acho que o Eliel já entrou aqui, aí eu explico para vocês o que é que nós vamos fazer na noite de hoje. Vão chegando aí. Deixa eu trazer o Eliel, tá aqui, achei o Eliel, para que a gente possa começar. Vocês estão chegando agora, vão sentando o dedo no like. Eliel, eu mandei o convite aí, por favor, amigo. Aceita aí. Pronto, Eliel acabou de chegar. Boa noite, meu patrão. Como é que você tá, Eliel? Tranquilo? Boa noite, professor. Estou bem, estou sendo ouvido e visto de uma forma tranquila aí? Sim, tá tranquilo. Todo mundo tá vendo e tá ouvindo de boa aí. O Sérgio Filho tá dizendo que tá com áudio, tá sem áudio, mas tá todo mundo ouvindo, né? Quem tá ouvindo de boa, dá um ok aí, dá um legal para eu fazer as devidas apresentações aqui e dizer sobre o que nós vamos falar. Meu editor, Gustavo Abreu, tá chegando por aqui. Um abraço, Guga. A galera tá chegando por aqui. Tá todo mundo ouvindo bem? Tá todo mundo ouvindo de boa? Então vamos lá. Deixa eu falar do que se trata e explicar aqui para quem não conhece ainda quem é o Eliel que está aqui com a gente, atendeu gentilmente meu convite. Pessoal, eu tenho feito uma série de lives sobre a atuação das forças de segurança ao longo da pandemia e eu não tinha falado ainda sobre a questão das guardas municipais. Tá? Eu tenho minha percepção jurídica sobre as guardas municipais, mas como todo mundo sabe, o meu contato maior é com polícia civil e polícia militar. E eu acredito que no momento que nós estamos vivendo, assim como nós já fizemos reflexões sobre a polícia civil, assim como nós já fizemos várias reflexões sobre a atuação das polícias militares, nós precisamos também fazer uma reflexão sobre a atuação das guardas municipais. Inclusive, eu disse que nós faremos como estudo de caso, a nossa análise aqui é essencialmente jurídica. Nós vamos fazer como estudo de caso um vídeo que ganhou muita repercussão nas redes sociais do comandante da Guarda Municipal da cidade de Juiz de Fora. Só que eu sempre gosto de ter um contraponto, eu sempre gosto de conversar com quem entende, eu não gosto muito de achismos, não. Então eu tomei a liberdade de convidar o Eliel Miranda, para quem não conhece, ele tem um canal no YouTube chamado Azul Marinho. O Eliel, ele talvez seja a pessoa que melhor conversa com todas as guardas municipais Brasil afora, não só pelo canal, mas também pelo conhecimento dele. O Eliel já não é de hoje, já faz um bom tempo que o Eliel ele diligencia junto aos órgãos competentes em Brasília para tentar trazer melhorias para as guardas municipais. O Eliel tem muitas propostas interessantes que ele já defende ao longo da vida dele em benefício das guardas municipais. Então, assim, se tem uma pessoa hoje no Brasil que eu reputo como não só alguém que entende de guarda municipal, mas alguém também que tem o cabedal jurídico, conhecimento jurídico, que tem o conhecimento prático, o conhecimento jurídico, que tem a credibilidade para poder falar para todas as guardas municipais do Brasil, essa pessoa é Eliel, sem demérito aos demais. Para mim, hoje no país, você, Eliel, é quem melhor entende de guarda municipal. Por isso que eu tomei a liberdade de lhe convidar e você gentilmente aceitou o convite. Então, deixo aberto aí para o seu boa noite para a gente começar a bater um papo aqui. Ô, professor, é um prazer ouvi-lo. Ficaria aqui ouvindo de camarote. Sempre digo que, claro, eu agradeço essa fala, né, que me lisonjeia, mas, no entanto, a gente hoje faz um trabalho junto de tantos, de uma corporação de segurança pública que tem tantas dificuldades de respaldo jurídico. Eu fui guarda municipal por 10 anos em uma cidade, hoje sou há 5 em outra, 15 anos que eu trabalho como guarda municipal. Hoje eu sou vereador na cidade de Santa Bárbara do Oeste, e trabalho na cidade de Paulínia. Te mantém o canal Azul Marinho e a gente gosta de discutir guardas municipais e por mais que a gente tenha paixão, sem que isso atrapalhe o nosso raciocínio. Então, quando o senhor me convida para participar, eu acho legal, porque a gente não vai falar dentro de um corporativismo. A gente vai pontuar aquilo que nós acreditamos hoje, que é aquilo que nós fazemos e aquilo que talvez nós deveríamos fazer. Perfeito, Eliel. Eu agradeço mais uma vez aí a sua gentileza. Eliel, vamos começar aqui pelo estudo de caso a qual eu me propus. Eu não vou entrar aqui em questões de cunho político, tá certo? A gente sabe que tem todo um contexto político por trás da atuação da Guarda Municipal. Eu recebi um vídeo da Guarda Municipal de Juiz de Fora, inclusive eu queria até fazer uma parte aqui, tá, Eliel? Para que fique claro até no começo da live.
eu não entendi o tamanho da reação que essa live provocou. Eu faço lives 2, 3 vezes por semana, eu dialogo demais nas minhas lives com policiais militares, mas curiosamente, quando eu anunciei essa live, a quantidade de pessoas que vieram no meu direct, a quantidade de pessoas que vieram tentar me intimidar, a ameaça de morte eu recebo todo dia. Mas hoje meio que eu vou pedir música no Fantástico, porque foram 3 só por causa dessa live. E a gente consegue perceber que o tema, ele, por ser a Guarda Municipal, talvez o braço mais próximo dos governos municipais, dos prefeitos, da população em geral, talvez seja a área que esteja mais politizada ao meu sentir. Eu posso até estar equivocado, mas o tipo de pressão que eu sofro normalmente, hoje deu uma extrapolada legal, assim. Me pareceu que tinha muita gente incomodada com essa conversa aqui. Então, é óbvio que eu vou evitar tratar de política, mas não tem como fazer esse ponto inicial que me parece que hoje, de todas as forças de segurança, as guardas municipais, talvez em vários locais, sejam as que estão sob maior influência política, estejam mais sendo usadas dentro do contexto político. Eu acho que esse ponto é importante. E por que é que eu escolhi esse de Juiz de Fora para fazer a análise de caso? Circulou no Brasil todo, você com certeza viu, que o comandante da Guarda Municipal de Juiz de Fora, em resposta a uma live que eu particularmente reputo uma live desnecessária, ofensiva, enfim, uma live que em nada contribui para o momento que a gente está vivendo, uma live extremamente ofensiva que foi feita por um ex-parlamentar, presidente de um partido político, junto com um vereador da cidade de Juiz de Fora, e aí, em reação a ela, veio a postura do comandante da Guarda Municipal de Juiz de Fora. Ele perfilou parte dos guardas municipais na frente com uma postura essencialmente policial militar, tanto que, na hora, eu identifiquei que era a Guarda Municipal pela farda. Mas se não fosse a farda, você teria certeza que se trataria de um comandante de uma guarnição policial militar. E ele assumiu uma posição que me pareceu muito mais uma posição política do que uma posição técnica. E com base nessa análise, eu queria levantar a primeira bola para você. Eu sempre defendi que as guardas municipais, elas são forças auxiliares da segurança pública. Eu digo nas minhas aulas, nós temos a polícia em sentido estrito, que é o que está no artigo 144 da Constituição Federal, PF, PRF, PM, PC, Bombeiro Militar, agora Polícia Penal, né, Polícia Ferroviária Federal também, e nós temos as forças auxiliares de segurança, dentre elas as guardas municipais e também os agentes de segurança viária. Antigamente, eu sou de uma geração que se dizia que guarda municipal era guarda patrimonial, mas eu entendo que não é mais só guarda patrimonial. Eu entendo que é uma força auxiliar de segurança, embora eu entenda que não é polícia em sentido estrito, até porque não tem as mesmas prerrogativas das forças regulares policiais. E eu sempre defendi que guarda municipal ela tem que ser função de Estado. Ela não pode ser função de governo. Para ficar claro para todo mundo, quando você diz que uma instituição é de Estado, significa dizer que aquela instituição ela está subordinada a um estatuto, está subordinada a regras, todo mundo que está lá está com concurso público, e que a instituição é perene. Ela estaria, em tese, mais blindada à influência política do que sendo uma instituição do governo. E o que me chamou a atenção especificamente nesse caso de Juiz de Fora é que me pareceu um discurso político do comandante da Guarda Municipal, e quando a gente vai olhar lá no site da Transparência da Prefeitura, ele não é concursado, ele é cargo em comissão. Ele é um comissionado que está temporariamente assumindo o comando de uma guarda municipal e se portando como se fosse uma força policial uniformizada, portando arma, enfim, uma série de coisas. Então eu queria já começar escutando a sua opinião sobre isso. Você que está aí, do outro lado, como a gente costuma dizer, você que está dentro da VTR, qual é a sua opinião sobre isso? Sobre esse aparelhamento que está sendo feito por critérios políticos por alguns prefeitos? É bom que se diga, isso não é uma regra, são 5.400 cidades brasileiras, se eu não me engano, são 2.900 que tem guarda municipal, depois se puder até, se tiver esse dado, eu não sei assim ao certo, e é óbvio que existem casos e casos. Mas eu queria que você externasse a sua opinião sobre esse aparelhamento político das guardas municipais e também sobre essa história da guarda municipal hoje ser tratada como uma força de governo e não como uma força de Estado. Olha, primeiro dizer que as guardas municipais, quando elas foram previstas na Constituição, houve na letra da Constituição que nós seríamos regulamentados nos termos da lei. E essa lei, ela surgiu em 2014.
Então, nós tivemos de 1988 até 2014 um lapso, um tempo, uma lacuna legislativa. E aí as guardas já existiam antes da Constituição de 88, muitas já existiam, depois foi se criando e cada guarda foi trabalhando de um jeito, até chegar em 2014 a Lei 3.022, que prevê que os comandos serão de carreira. E isso é previsto na Lei 13.022. Se até quiser, depois está lá no artigo 15, fala sobre essa questão dos comandos de guardas municipais serem de carreira. Só que nos primeiros 4 anos de uma corporação, pode ser alguém externo, pode ser alguém de fora. O problema é que as guardas municipais, na sua grande maioria, não tem plano de carreira. Então, acaba às vezes sendo um guarda municipal que é comissionado na função de comandante. Então, essa questão hoje, nas guardas municipais no Brasil, nós temos cerca de 1.200 guardas. Muitas corporações nem são consideradas porque tem o nome, mas às vezes não tem a estrutura. Hoje, o Ministério da Justiça, né, e da Segurança Pública está fazendo o recadastramento disso. Tem dentro do próprio portal do Ministério da Justiça uma parte para você se recadastrar. Eles estão tentando coletar os dados, que é muito deficitário. Então, a primeira questão é a questão legislativa. Nós não temos ainda a adequação completa, porque quando surgiu essa Lei 13.022, ela trazia, dentre as obrigações, o plano de carreira, que não foi implementado, porque você tem uma dificuldade enorme de criar um plano de carreira dentro de uma corporação já existente. Depois, sobre a atuação da guarda, na parte política. Como você é muito próximo do prefeito, o prefeito ele acaba utilizando essa questão da possibilidade da comissão para cooptar o comandante para fazer tudo aquilo que ele quer que seja feito. Muitos comandantes, às vezes, têm dificuldade em dizer não. Eu prefiro não aceitar do que conduzir a guarda de uma forma que eu não concordo. Então, essa questão da politização da guarda e cada vez mais próximo do poder político está cada vez mais crescente, porque hoje o guarda ele sonha em chegar a cargo de comandante, muitas vezes ainda comissionado, mas dentro da própria corporação. Ele é da carreira, mas ele vai ter lá o cargo de assessoramento e de direção. E aí, a parte da defesa política. A maioria dos prefeitos hoje, que não é o caso de Juiz de Fora, porque Juiz de Fora, a prefeita, ela é muito inteligente. É doutora, embora seja letras, mas tem ali a sua capacidade. E o comandante não ia fazer isso sem que passasse pela prefeita. Então, a prefeita autorizou, deu um aval para aquilo. Então, é uma questão muito interessante da gente discutir, porque hoje a Guarda Municipal não tem respaldo jurídico como mereceria, não tem a parte de treinamento, instrumentalização como necessitaria, a parte do porte de arma de fogo, que é o equipamento de proteção individual, é bastante complexa, embora o STF decidiu esse ano que não tem mais a questão do critério populacional. Então, essa questão ainda... Dentro e fora das funções, independente de 50, 500 mil, aquilo que tinha antigamente, né? Exatamente. Então, hoje nós temos essas dificuldades todas, e o caso de Juiz de Fora, com certeza o Ministério Público vai analisar o caso ali e vai, talvez, tomar as devidas providências. Por quê? Quando a gente recebeu esse vídeo, muitas pessoas comemoraram, acharam o vídeo sensacional e tal. Eu nem coloquei nas minhas redes sociais. Por quê? Eu não sabia a circunstância como ele tinha sido produzido. Porque eu gravo vídeo fardado, a gente fala uniforme, né? Mas eu gravo vídeo motivacional, falando de uma coisa e outra. Eu não entro na questão política quando eu estou com o uniforme. Até porque a gente tem que tomar esse cuidado, porque aí você não fala por você fala pelo município, né, doutor? Sim, com certeza. Então, eu acredito que o que aconteceu em Juiz de Fora teve o aval da prefeita. Não sei se tramitou algum documento, porque deveria ter sido feita uma análise pelo jurídico, né? E esse desagravo, que a ideia foi esse desagravo, eu não sei dizer como tramitou internamente no jurídico da prefeitura, para falar no caso específico, né? Porque quando a gente vai falar em nome da corporação, nós temos que ter uma autorização, até para usar uniforme fora do horário de serviço, ou para as questões que são extra à função do guarda municipal.
Então, eu não me chateei tanto com a live, mas eu fiz uma resposta para a live porque me pediram bastante. Porque eu acho que a gente acabou dando muito ibope para aquele vereador e para o ex-deputado. E são pessoas que deveriam ser combatidas dentro da parte jurídica. Se teve crime ali ou qualquer coisa, vamos representar, ou de repente, se for um caso de queixa-crime, vamos entrar. Agora, eu acredito que essa questão das guardas municipais da pandemia, elas estão muito crescentes, nós já discutimos isso anteriormente, por conta do próprio STF ter dado aos municípios e aos estados essa possibilidade, inclusive, de recrudescer mais, como foi o caso de Araraquara, em São Paulo, que o prefeito fechou tudo e usava a guarda municipal. Araraquara, inclusive, hoje baixou uma norma, não sei se você teve tempo de ver, que me pareceu absurda. Não pareceu não, que me é absurda. Ele está bonificando os guardas municipais e agentes de fiscalização, eles podem aumentar até R$ 1.200 e tantos no salário lá, por quantidades de autuações e de abordagens que eles fizerem. Vocês saem procurando uma pessoa sem máscara lá, que esteja fazendo Cooper, e pegar o cara lá, ele vai pontuar se ele... Quer dizer, a guarda deixa de ser usada como uma forma educativa e passa a ser usada como guarda pretoriana. E eu sou um crítico disso. Assim, Eliel, você sabe o respeito que eu tenho pelas guardas municipais, você sabe o respeito que eu tenho pelo trabalho de todas as forças de segurança. Mas, assim, nós não podemos tapar o sol com a peneira. Tem muito prefeito abusando e usando o guarda municipal como guarda pretoriana. Isso é um fato, você sabe disso. E me parece que as guardas municipais elas não estavam instrumentalizadas no sentido jurídico para resistir a isso. Porque eu até levanto sempre uma bola. Para mim, juridicamente falando, é mais fácil um guarda municipal, se ele for concursado e tiver estabilidade, ele reagir a uma pressão e a uma ordem dessa natureza do que com um policial militar. Porque o policial militar está subordinado ao Código Penal Militar, está subordinado a uma regra diferente do guarda municipal. O guarda municipal, em tese, é estatutário. Então, ele teria uma condição de refratar. Mas me parece que não havia, dentro de algumas corporações, uma instrumentalização jurídica até para dizer, opa, isso nós não fazemos. E você acaba tendo aí exageros. Algumas situações a gente sabe que é da adrenalina na rua, só sabe o que é a ocorrência quem está na rua, mas muitas vezes a postura da guarda é muito mais uma postura de vou fazer o que o prefeito quer do que vou fazer o que a lei manda, né? Então eu queria ouvir um pouco você sobre isso aí. Eu sei que você tem suas limitações pelo fato de ser da guarda, mas até o ponto que você se sentir confortável em ter sua opinião sobre isso. Não, eu tenho total tranquilidade para falar sobre isso. Meu áudio está bom? Tá conseguindo me ouvir bem? Tá ok. Porque assim, eu tenho total tranquilidade para falar sobre isso, porque as guardas municipais do Brasil, elas não são preparadas de forma idêntica. Nós temos em alguns eixos as guardas mais preparadas que em outros locais. E essa situação nova da pandemia não é só para a guarda municipal, para a polícia militar também. Porque hoje nós temos pessoas que querem afrontar o sistema. Por exemplo, vamos lá, a pessoa que não concorda com a proibição de ir na praia. Ela não concorda que ela não pode ir para areia. Aí ela vai e ela já vai toda preparada para filmar. Tipo, se o guarda chegar aqui, aí eu quero ver o que vai acontecer. Então, na rua, nós já temos hoje comportamentos de pessoas que vêm para confrontar aquela ordem. E aí, imagina a situação. O prefeito te dá uma ordem. Fala o seguinte, olha, tem aqui um decreto, que o primeiro decreto é do Estado. Então, o decreto do Estado está vigendo dentro dos municípios. Tem prefeito que nem faz o novo decreto do município. Ele só segue o decreto do governador, só reproduz. E dentro do decreto do governador, tem essa questão das autuações em caso de aglomeração, não uso de máscaras. E aí você tem, por exemplo, a questão de aglomeração e R$ 800, por exemplo, de multa, como é em São Paulo, e R$ 5.000 se tiver sem a máscara. Então, você tem hoje a legalidade disso. O guarda municipal não pode falar que a ordem é manifestamente ilegal, porque a gente não tem capacidade para dizer isso. Porque... E o ato administrativo ele tem presunção de legalidade para a gente, isso é um fato. A gente não pode... Exatamente. Então, imagina vocês como guardas municipais. Chega a questão seguinte, olha, em tal, e a gente conhece tudo na cidade. As cidades menores, que é a regra, né, das guardas municipais serem mais fortes, aí tem uma lanchonete lá que tem lá 30 pessoas, 20 pessoas. Aí você chega lá, você tem um decreto que diz para você cumprir, que é fechar, autuar, tal.
Quando você chega lá, vai ter duas coisas: conflito e confronto. O conflito, eu acho que é beleza. Por quê? Ele pensa de um jeito, eu penso de outro, eu vou instrumentalizar isso. O confronto é quando o munícipe, ele quer anular o meu trabalho. Ou quando eu tenho raiva do que ele está fazendo e deixo a minha parte emocional falar por mim. Aí não vira conflito, vira confronto. E nós temos cada vez mais tido confrontos na rua por uma falta de pedagogia, de cidadania mesmo. Porque o guarda municipal, dentro das cidades, os decretos funcionando, o STF disse até agora que é legal. Tanto que o presidente tem menos força do que os governadores. A hora que o guarda chega no local, não diz no decreto, se tiver 2 pessoas sem máscara, eu relevo, se tiver 10, eu tenho que autuar. Não diz, por exemplo, que eu posso decidir discricionariamente sobre isso. Eu só tenho que agir. Aí o que acontece? Nós temos milhares de ocorrências diariamente, onde os guardas municipais com capacidades diferenciadas, aqueles que têm a capacidade de perceber que eu posso cumprir a ordem de uma forma muito tranquila. Eu já falei isso anteriormente. Teve problema, liga na delegacia para o delegado, que a gente tem essa possibilidade. Quem está de plantão, ó, doutor, a situação aqui é assim, é crime isso. Por quê? Aí eu justifico para o meu próprio prefeito. Ô prefeito, aqui não ia ter artigo 268, não ia ter artigo 330, não ia ter nada de crime. Então, como que eu posso, além do ato administrativo, fazer a parte criminal? Por quê? Vamos supor, eu, como fiscal, cheguei lá, detectei, faço autuações e vou fazendo. Voltei daqui 2 horas, faço de novo. E aí você não tem o confronto. Você tem o conflito, eu atuo como fiscal para relatar aquilo que está acontecendo. Eu posso fazer até uma parte aqui, Eliel, só para não perder o gancho. Até porque eu tenho certeza absoluta e inequívoca que, pela realidade que a gente conhece dos municípios do Brasil afora, principalmente dos menores, nenhuma dessas multas serão executadas. Nenhuma dessas multas será. Na próxima campanha de prefeito que tiver, comerciante que tiver com multa em aberto, com alvará em atrás, sabe o que é que vão fazer? Vão chegar e vão anistiar. Aqui então, cansado de anistiar, de ver anistiar. Chega o cara lá, tem 4, 5 alvará, faltando 30 dias para a eleição, o prefeito que quer se eleger, manda anistiar a dívida, expede alvará novo, o comércio fica todo feliz. Então, assim, a questão da multa, eu acho igual. Se o senhor vai fechar, não vou fechar, tá bom, tá aqui a multa e resolva-se juridicamente. Entendeu? Voltou, tá sem máscara, tá aqui a multa, tá, acumule. Eu digo isso sempre nas minhas lives. Acumule as multas, porque as prefeituras não têm sequer estrutura jurídica para executar esses feitos da Fazenda Pública. E eu tenho certeza que essas multas vão ser anistiadas. Mas o que me causa espécie é ver, por exemplo, o guarda municipal, ele, antes da pandemia, ele via aquele cara do espetinho todo dia ali, da lanchonete todo dia. Para quem entrar na lanchonete do cara com doce com elastômero? Para quem efetuar disparo, elastômero, para quem não sabe, é um tipo de munição menos que letal da 12. Munição de borracha, pronto, para ficar mais... Nós tivemos casos, eu não vou me lembrar agora o nome da munição, aquela muniçãozinha da 12 que tem uns polímeros dentro e quando espalha, aquece e queima, que é usado para dispersar de estudo de partida de futebol. O guarda municipal efetuando disparo daquilo ali contra feirante. Então, assim, a proximidade, ela vai fazer com que o cara olhe para o guarda e diga, bicho, tu me conhece. A gente está aqui, eu estou vendendo aqui meu espetinho para poder comer de noite. Não é porque o prefeito mandou. É nesse sentido que eu falo da instrumentalização. Eu concordo com você. Pegue, quer levar, vamos lá na delegacia. Quando chegar 3 ocorrências na delegacia, o delegado não recebe mais. Porque as delegacias... A primeira. A delegacia Brasil afora aí tem um delegado, um investigador e um escrivão ad hoc, que às vezes é até da guarda municipal, cedido, exatamente, da prefeitura. Para ser escrivão. Não vai. Então, por que danado é? Que os prefeitos vão pegar os guardas municipais e vão botar os guardas municipais para agir como se fossem carrascos contra o cidadão, sem dar sequer uma instrumentalização jurídica. E sabe o que é pior, Eliel? Aí, para devolver a palavra a você, as mesmas pessoas que hoje estão pedindo para os guardas municipais agirem dessa forma, daqui a um ano vão dar as costas para eles. Lembra de um caso que teve numa cidade, eu não vou me lembrar o nome da cidade agora, foi no sul do Brasil, que um guarda municipal ele deu um mata-leão no cara de um lava-jato. Não sei se você lembra desse fato. Lembro, foi no Paraná. O que o prefeito fez? O prefeito deu as costas. Foi no Paraná.
no Paraná, né? Eu não vou lembrar o nome da cidade. O prefeito deu isso foi ano passado. Deu as costas para o guarda municipal. Essas mesmas pessoas, hoje são as pessoas que lá na frente vão dar as costas, e sabe quem é que vai ficar andando na rua com os olhos nefastos da população em cima? É o guarda municipal, que às vezes é pai, às vezes não. 99% das vezes é pai e mãe de família. Eu penso assim, desculpa atrapalhar porque eu não queria perder o gancho aí que você estava falando. E continue, porque isso enriquece até o meu raciocínio. Por quê? Quando você fala das ocorrências de guardas municipais, eu falo tranquilamente. 97% das ocorrências está dando certo. Só que os 3% que não estão dando certo, nós temos alguns outros elementos dentro. Porque, por exemplo, vamos supor, o guarda municipal ele chega no local. Vai ter conflito, porque eles já vão dizer, olha, eles vão me xingar, um monte de coisa, a gente às vezes bêbado e tal. E aí, a questão ela foge só daquilo que nós estamos fazendo do administrativo. Aí a ocorrência vira criminal, porque tem desacato, tem várias coisas. E o brasileiro, na sua grande maioria, o brasileiro, ele é o camarada do jeitinho. Então, isso aí, o próprio Roberto da Mata tratava de conceitos de casa e rua. Então ele vê o guarda, até por conhecer, ele fala, vou continuar aberto, meu. Eu sempre passava aqui, não tô nem aí. E aí você fica, às vezes, desmoralizado, porque passa daquela educação do que você deve fazer para se tornar uma ocorrência de outra magnitude. Então, hoje, qualquer tipo de trabalho policial, de fiscalização, qualquer trabalho que nós tenhamos nesse sentido, as pessoas elas sofrerão para realizá-lo. O que acontece, e que tem ficado feio, é que algumas ocorrências, por exemplo, um feirante esses dias que tomou uma rasteira de um guarda municipal e aí viralizou, ou outras ocorrências de agressão. Essas ocorrências, elas viralizam, mas elas são em quantidade muito pequena. Só que o que aparece é isso. A gente não vai discutir, por exemplo, os guardas que estão fazendo gestos, como foi o Messias Germano. Ele é um guarda municipal... né? É o que você ajoelhou? Eu achei linda aquela cena dele. Inclusive, ele é uma pessoa muito ativa. A gente vai até fazer uma live no canal Zumarim para ele falar sobre aquilo. Mas aquilo ali tem uma espontaneidade maravilhosa. Ele, olhando o pessoal, gritando, queremos trabalhar, ele se ajoelhou. Tipo, olha, me perdoa por estar aqui te impedindo, mas eu não tenho o que fazer. Mas aquilo ali são coisas pontuais. Nós não temos, por exemplo, como regra, a gente quebrar protocolos. Então, quando a gente vai atender uma ocorrência, em Paulínia, por exemplo, a gente tem o decibelímetro, porque tem leis municipais em relação ao som alto. Tem hoje a vigilância sanitária em relação à questão de máscaras, tal, de aglomerações. E aí a gente vai e atende. Mas cada ser humano por dentro do uniforme tem suas capacidades. Então, infelizmente, a gente chega e as pessoas começam a filmar. Esses dias eu cheguei numa ocorrência e a pessoa começou a me filmar. Só que me filmar, a gente que faz YouTube, tá tranquilo, né? Pode filmar. O que eu falei para ele? Por favor, filme com a minha autorização. Meu nome é Eliel Miranda. Estamos aqui para ajudar você, para que a gente não continue esse contágio. Não tem mais leito de TI, por favor. Vamos colaborar. E aí o camarada até desligou porque perdeu aquele tesão de gravar, porque não ia virar nada daquilo. Então, o nosso maior problema hoje é entender quando esse conflito vira confronto. E aí a gente não tem capacidade de trabalhar porque ali não está um criminoso. Está, na verdade, uma pessoa com medo, uma pessoa, de repente, depressiva, uma pessoa que também quer curtir um pouco porque não aguenta mais ficar em casa. Não tem um criminoso ali. Tem, na verdade, uma pessoa que está bombardeada por informações políticas. Porque o Bolsonaro diz tá errado isso, o Dória diz tá certo isso, e os outros governadores, né? Então, as pessoas hoje, elas não sabem mais quem tá certo. Se você chegar Olha, pessoa... mas você não acha também que, por exemplo, o comércio do Recife estava fechado e a banca de bicho aberta. A Guarda Municipal parada do lado da banca de bicho e não fecha. Aí não é política, chefe, é bom senso. Você não concorda também? Porque eu não conheço um prefeito que conseguiu fechar a banca de bicho e boca de fumo. Era para a Guarda Municipal fechar. E nem prostíbulo. Como é? E nem cabaré. Então, assim, desculpe, mas dando uma de advogado do diabo aqui. Se eu vejo a Guarda Municipal fechando a academia que eu frequento, chegando lá, como eu vi chegar com 12, 4 viaturas giroflex ligadas, colete, taser, tinha um que estava com a mão aqui da TS, eu até brinquei, eu disse, essa TS9 é nova, mas não, porque ele não solta, tá com a mão aqui, tu acha que vai ter o quê? Vou jogar uma barra de ferro nisso?
e do lado oposto da ocorrência, uma banca de bicho funcionando. Peraí, pô, que moral é essa? Aí me desculpe, mas não é a pessoa estar bombardeada por política, é a pessoa ter bom senso. Aqui, você anda na cidade, você sabe onde é a boca de fumo e você sabe onde é os cabaré. Ninguém consegue fechar a boca de fumo, a Guarda Municipal, a Polícia Militar, a Polícia Civil, todos só estão operacionalizados porque é mais fácil. No Rio de Janeiro, a Guarda Municipal é muito boa para tirar turista da praia e gente andando de bicicleta. Por que é que não vai fechar os bailes do tráfico? Por quê? Porque se for fechar, tem troca de tiro, morre gente, é ruim para o político, é ruim para o governador. E outra, o guarda municipal, muitas vezes, Ariel, você está numa realidade, São Paulo é um Brasil diferente. Porque é um Brasil diferente, é o estado mais envolvido da federação. Então, muito provavelmente, vocês tiveram treinamento de emprego progressivo de força, muito provavelmente vocês têm aí, eu digo de regra nas guardas municipais, estou falando da sua especificamente, vocês têm armamento com menos que letal, muito provavelmente aí vocês têm especialização de funções, mas você imagina aqui no Nordeste, certo? Vou falar da minha realidade, eu sou nordestino, então não estou falando mal não, eu estou falando de onde eu venho. Aqui no Nordeste, cidade do interior do Nordeste, o prefeito fez concurso para a Guarda Municipal, o curso de formação foi 15 dias, e o comandante da guarda é um sargento aposentado da Polícia Militar, que está lá sentado atrás de uma coisa e deram os fardamentos para o pessoal e botaram o pessoal na rua para trabalhar. A população enxerga isso, entendeu? Então, assim, não é só o componente político. Eu entendo o componente político é pesado demais. Ninguém se entende, governador não se entende, prefeito se entende. Mas existe também a percepção do homem médio. Eu sempre digo, eu só vou acreditar que a preocupação é pela saúde na hora que fechar banca de bicho, cabaré e festa de tráfico. Só que ninguém fecha banca de bicho, cabaré nem festa de tráfico. Eu consigo, né? O cabaré aqui pra gente. Então me perdoe essa parte, mas eu não estaria sendo honesto intelectualmente comigo se não fizesse. E seja, porque eu tenho explicação para todos. Pode não até não agradar, mas eu tenho. Por exemplo, hoje quando você tem uma calibre 12 na viatura, você não pode deixar dentro da viatura, você carrega ela com você. Ostensivamente é feio. Então não deveria sair com ela para a rua. Mas como você sai, porque você não sabe se vai ter hoje um roubo a banco, alguma coisa, então o armamento de fogo, você não vai deixá-lo para atender uma ocorrência. Por mais ostensivo que seja, eu ter uma calibre 12 aqui e tal, eu vou continuar com ela para atender uma ocorrência. Sobre tráfico de drogas, isso não é função da guarda. A gente faz incidental, mas a parte da investigação, inclusive o senhor sabe, que até o STF já decidiu e inclusive quebrou vários flagrantes da Guarda Municipal e da Polícia Militar em atos de investigação. Não é da Guarda fazer essa parte de drogas. Né? E a questão... Mas a guarda não age em flagrante se está tendo tráfico, está tendo flagrante, porque se ela não pode agir em flagrante de droga, ela não pode agir em flagrante de furto, de roubo, de nada. Você Perfeito. Acabou de falar da banca. Então, se eu tenho uma boca de fumo, eu tenho situação de flagrante, porque tráfico é permanente. Então mas vamos lá, para ter o tráfico, você falou de uma boca de fumo. Eu tenho que fazer o quê? Se eu estou passando com a viatura, tem uma pessoa comprando, tem uma pessoa vendendo, tem droga, é perfeito esse flagrante. Agora, eu posso falar isso de camarote. Se você pegar droga e uma pessoa lá, mesmo com dinheiro, o delegado não vai fazer esse flagrante. Porque hoje se exige para a gente configurar, porque se for fora disso, falam que é ato de investigação. Então, por exemplo, as bocas de fumo, infelizmente, a Guarda Municipal, por conta de estar ocupando um vácuo hoje que tem, né, um vazio vago ali em relação às forças de segurança, tem feito cada vez mais. Mas as bocas de fumo é coisa da Polícia Civil. E a questão de bicho, cabaré, dessas questões todas, eu sou a favor da gente fazer pela própria fiscalização, para que a gente, claro, impeça que isso continue. Só que a atuação da Guarda hoje, se pegar em todas as cidades que tem guarda municipal, a gente não dá conta de fazer tudo que tem para fazer. Então, essa percepção de, por exemplo, o próprio pedágio, aqui em São Paulo tem muitos pedágios, eles estão abertos. Então, quer dizer, eles estão funcionando. Isso é atividade essencial, que é recolher tributos. Eu tenho IPTU chegando, ISSQN, tudo isso. E continua. Então, essa percepção de erro, eu como cidadão, eu também falo, caramba, tá errado. Por quê? Quer um tipo de exemplo? As cidades que têm periferia, é mais difícil a viatura ir lá fechar o bar da periferia do que fechar o bar do centro. Só que aí qual que é esse tipo de dificuldade? Eu não posso arriscar a vida do patrulheiro se o prefeito não dá condições de uma viatura só em um lugar que tem 30 pessoas. Então, assim, olha,
eu acho que a sociedade tem que olhar o nosso lado e a gente tem que entender o lado da sociedade. Os empresários que estão sendo fiscalizados, os comerciantes, são aqueles na área nobre. Porque é fácil fechar uma academia onde eu sei que a pessoa é gente boa, é difícil ir lá na quebrada. E não é que a gente tem medo, é que às vezes não tem condições mesmo. Até porque, eu falo para todo mundo, a gente não está na guarda municipal para resolver o problema do mundo para ser herói. E a gente tem que trabalhar com uma inteligência. Então, superioridade numérica não tem. Às vezes, equipamento de segurança não tem. E O ainda tem... vidro da viatura sequer é balístico, né? O vidro Imagina! sequer é balístico, então... Então, assim, eu falo que hoje nós vivemos um grande conflito e, infelizmente, algumas guardas municipais em ocorrências que geram grande repercussão é porque ninguém olha para aquele agente de segurança. A gente fez um movimento nacional para a gente ser vacinado. Olha o absurdo! Iam vacinar primeiro os presos. E a Procuradoria aqui em São Paulo ainda entrou contra a nossa vacinação. Eu não tomei vacina ainda. E eu tenho diariamente trabalhado, eu vou nos hospitais ainda, eu vou nessas ocorrências, tem ainda abordagem, busca pessoal. Então, a gente vive hoje também um ambiente de muito estresse dentro das áreas da segurança. E a questão política nas guardas, eu falo, infelizmente, nós não temos prefeitos com espírito de homem público que faça aquilo que precisa ser feito. Sabe o que o prefeito faz quando ele chega? Já quer ser reeleito. Então, tipo, esses dias eu tive... Eu tenho essa filosofia, que o político tem duas preocupações. Um é ser eleito, outro é permanecer no poder. E assim, professor, hoje eu sou vereador em primeiro mandato, estou há 3 meses e eu faço as duas coisas. Sou guarda municipal à noite e vereador durante o dia. E eu presto contas diariamente. Diariamente eu falo o que eu fiz para a coletividade, não tampar buraco, essas coisas. Por exemplo, apresentei um projeto, fiz requerimentos de grande repercussão, mas é o seguinte, o que eu vejo é o prefeito pensando o seguinte, o que eu faço aqui para ser reeleito? Então, caramba, se eu tenho o medo de perder o cargo, eu não vou fazer coisas impopulares. Tanto que Araraquara, você tem, e eu sei que o senhor não quer falar na parte política, mas ali é um petista. É o Edinho. É o Edinho Silva, né? Foi ministro da Dilma. Então. E eu já estive com ele lá, porque assim, embora eu tenha apoiado o Bolsonaro, uma coisa e outra, mas eu converso com todo mundo, porque eu acho que isso aí não vem ao caso. Eu, como uma pessoa que fala de guarda municipal, a gente tem diversas tratativas. Já estive em Araraquara, é uma guarda que tem melhorado bastante, mas lá eles estão com uma ideologia que tem em outras cidades o contrário acontecendo, por exemplo, do tratamento precoce. O Ministério Público cassou o salário de um prefeito. Eu vi. Ainda bloqueou o dinheiro que ele tinha na conta, eu vi isso. Então, tipo assim, na verdade, e hoje é cada vez mais difícil nós conseguirmos a empatia das pessoas para se colocarem no lugar do guarda municipal. Porque eu estou hoje bombardeado pela mídia, pela população, internamente não tem essa condição, e às vezes o prefeito, nem todas as cidades têm, essa capacidade de instrumentalizar a guarda municipal. Eu falo isso, que a minha guarda não é referência para ninguém, porque é uma guarda excelente, porque a cidade tem royalties de petróleo. Paulínia tem 1 bilhão e 600 milhões para 100 mil pessoas. O salário inicial de um guarda municipal em Paulínia é 9 mil reais. Então, quer dizer... Mas é bem fora da realidade, né? Bem fora. Bem fora. Então, que nem eu falo de uma cidade, que o salário inicial é ótimo, que eu tenho... eu trabalho boas viaturas, que eu vi a foto das viaturas de vocês. Boas viaturas. Então, e outra coisa, só para contextualizar, na madrugada eu recebo um pão com presunto de queijo, um suquinho, uma barra de cereal e uma fruta. Fora ter self-service, um monte de coisa. Caramba, é um lugar que você fala assim, compensa ser guarda municipal em Paulínia do que PRF, que você vai ficar rodando país aí, né? Então eu imagino, nesse trabalho que eu faço de guardas municipais pelo Brasil, que você tem a dificuldade de treinamento, de capacidade dos prefeitos, e a população tem que se aproximar da questão política. Porque, no final das contas, não é o direito que deveria ser, mas não é o direito que fala mais alto. É a política, doutor. E eu te pergunto, Eliel, o que é que você acha do futuro das guardas municipais? Porque eu tenho dito muito, como eu dialogo muito com policiais militares, com a polícia militar, dialogo no sentido didático do termo, de conversar nas redes sociais, eu tenho dito muito que
Faz 25 anos que eu levo pedrada porque eu apoio a Polícia Militar e tento valorizar a Polícia Militar. E eu sei que se eu ainda tiver mais 25 anos de vida, eu vou ter que começar o trabalho do zero, depois de tudo isso que está acontecendo, porque a percepção social sobre os policiais militares, embora 99% dos homens e mulheres que vestem farda, eles são pessoas íntegras, de bem, que querem apenas cumprir a missão sem QRM voltar para casa de boa, eles vão sofrer o peso da imagem que está desgastada. Você vê o caso da Bahia, por exemplo. A Bahia está um negócio tão sério que eu não sei dizer se a Bahia está em greve ou não. De tão sério que está a situação da Polícia Militar da Bahia. Vê o caso da Polícia Militar do Ceará. Você, na Polícia Militar do Ceará, você tem dois tipos de policiais militares. Os dos quartéis que apoiam o Camilo Santana e os dos quartéis que querem dar as costas para o Camilo Santana. Você tem em estados como o Pará, por exemplo, você tem uma briga entre a Secretaria de Ressocialização e os policiais penais que estão sendo entregues aí às facções criminosas e a Polícia Civil. Então, assim, eu sei que para a Polícia Militar e para a Polícia Civil vão ser novos 25 anos começando do zero de um processo de revalorização. Você acha que esse fenômeno vai acontecer nas guardas municipais ou está mais mitigado por causa da proximidade? O pessoal esquece mais rápido. Olha, eu acredito que as polícias militares, eu tenho amizade com o Capitão Alden, que é deputado estadual na Bahia, a gente estava conversando sobre essa questão que está acontecendo lá. Hoje, as polícias militares, elas não aguentam mais a desvalorização delas. É impossível. E o autoritarismo que se tem. Então, como nós estamos cada vez mais politizados, as polícias militares vai precisar realmente dos governadores olharem muito antes dos professores. Porque é uma questão, nós vamos ter, hoje as guardas têm crescido, até porque as polícias militares não têm condições de ter efetivo na suficiência. Eu acredito que, assim como aconteceu na educação, a educação, se o senhor lembrar lá, a gente estava em EPSG, Escola Estadual de Primeiro e Segundo Grau e tal. Hoje nós temos o ensino fundamental já dentro do município. Na saúde, era o INPS, os médicos eram federais. INAMPS. Aí é mais ainda, Luiz. Você não nem nascido ainda. Então, aí nós temos hoje na saúde as UBSs, a questão também da UPA, né? Unidades de pronto atendimento aqui no Nordeste é muito forte, a figura da UPA. E nós vamos ter na parte da segurança também as guardas municipais crescendo muito. Porque se eu sou prefeito, eu não vou querer ficar na mão do comandante da Polícia Militar, que eu não consigo controlar nada. Então, as guardas municipais, elas vão continuar crescendo. Acredito que nós vamos ter um boom ainda maior, porque a gente está se organizando na representatividade. Então, nós estamos cada vez com mais vereadores. Nós vamos ter nas próximas eleições, com certeza, deputados federais, estaduais. Já tem um que vai assumir agora, que é o Jones Moura, que ele é do Rio, vereador no Rio, e ele é suplente da Flor de Lis. Então, ele tem a possibilidade de assumir agora. Então, nós vamos começar a instrumentalizar de uma forma mais política, que vai fazer com que mais municípios tenham guardas municipais. Só que a polícia municipal que nós precisamos é a comunitária. Eu falo para todo mundo, o que nós precisamos hoje efetivamente é cuidar de bens, serviços e instalações em primeiro lugar, tem que fazer o nosso bem feito, para depois continuar fazendo aquelas atribuições que é da PM. Hoje, em muitas cidades, a PM deixou de fazer o papel dela porque a guarda faz. Aí a PM não tem nem como fazer ocorrências. Tem cidade, Tocantins, por exemplo, tem cidade que tem uma viatura para 3 cidades. Então, eu acredito que depois dessa pandemia que nós estamos passando, a gente vai ter dificuldades, porque nós temos a PEC 32 agora, a reforma administrativa. A PEC emergencial 186 sangrou demais, porque nós já tínhamos dado auxílio, agora mais 44 bilhões, né? 44 bilhões. De guerra, né? Então, e nós não temos dentro das cidades condições agora de se estruturar. Então, a PM vai capengar, as guardas municipais que estão hoje, os prefeitos vão perceber que é preciso ter uma estrutura mínima para fazer esse trabalho, principalmente no trânsito, que a Guarda Municipal hoje já atua no trânsito também, dentro da Lei 3.022, e até tem um julgado nesse sentido no STF, e as guardas vão crescer bastante. Agora, a gente precisa entender, a população precisa entender, que nós não podemos julgar a parte pelo todo, e que a gente não pode proibir o uso pelo medo do abuso.
Então, nós precisamos fortalecer as corporações, a gente se aproximar, e aquilo que é errado tem que ter corregedoria. Guarda municipal só vai ser forte com corregedoria forte. Assim como polícia militar só é forte por conta de corregedoria forte. Se você não tem corregedorias fortes, você não tem você não tem correição. E aí o camarada faz o que quer. Entendi, perfeito. Eléo, meu patrão, muito obrigado. Obrigado pela gentileza, obrigado parabéns pelo trabalho que você faz. Eu costumo dizer sempre o seguinte, que assim, eu admiro. Hoje você está como vereador, mas bem antes você já fazia um trabalho com os guardas municipais. Eu admiro muito a profundidade. Você se debruça sobre o direito para poder depois instrumentalizar e ajudar todos os guardas municipais. Recomendo sempre a todo mundo. O pessoal fala, eu estou com essa dúvida sobre o guarda municipal. Vai lá no canal Azul Marinho do Eliel, que com certeza ele já deve ter comentado sobre isso. Porque realmente assim, é um público que eu dialogo menos, até porque não é o do meu convívio, não é o do meu métier, não é o do meu trabalho cotidiano, a função das guardas municipais, diferentemente do que é Polícia Civil e que é Polícia Militar. Então, Eliel, muito obrigado. Eu fiz questão de lhe trazer aqui, porque eu sempre digo para os meus alunos o seguinte, eu não sou o senhor da verdade, eu tenho a minha percepção, eu tenho a minha interpretação, eu tenho a minha visão, mas eu sempre busco que meus alunos escutem visões diversas da minha e formem a sua concepção. Eu sou jurista, você é jurista, nós somos juristas, e a grande arma do jurista, eu não me canso de dizer, que é a capacidade de refletir. Para você refletir, você tem que escutar vários pontos diferentes. Então, muito obrigado. Obrigado pelo respeito também que você tem pela minha opinião. Você sabe que eu penso diferente de você em muitos pontos. Você pensa diferente do que eu penso em muitos pontos. E isso não nos torna inimigos, pelo contrário, isso nos torna aliados, porque eu aprendo muito com o Eliel, eu escuto muito o que o Eliel tem para dizer. Tenho minha percepção. Eu acho, Eliel, que as guardas municipais elas vão sofrer um processo de aparelhamento maior do que estão sofrendo hoje. Por quê? Porque ninguém quer abrir mão de poder. Os prefeitos viram como é bom ter poder. Eu estou vendo aqui, pelo menos na realidade mais próxima nossa aqui, os prefeitos estão praticando atos que há 2 anos atrás seriam tidos como coisa de ficção científica. Eu diria assim, coisa de ficção científica mesmo. E principalmente na realidade que eu conheço a fundo, que é a realidade do Nordeste, como eu digo, é diferente. São Paulo é outro Brasil. Tem São Paulo e tem o restante do país. Até por uma questão econômica, a gente está falando de uma realidade de guardas municipais sequer tem treinamento. Então, eu acho que vai existir um aparelhamento político maior das guardas municipais. Acredito que as guardas municipais vão se expandir, mas acho que a percepção social sobre as guardas municipais, não necessariamente sobre o guarda, mas sobre a instituição guarda municipal, vai ser uma percepção muito nefasta. E acho que, como você disse que tudo é política, e eu concordo, no final tudo acaba sendo política, principalmente no município. Você vê que uma eleição de município não reflete uma eleição do governador, que não reflete uma eleição do presidente, né? A realidade do município é completamente diferente da realidade, às vezes, da eleição estadual. Você tem um grupo político ali e aquele grupo político que está mais próximo. Mas eu acho que muita gente vai se aproveitar dessa visão nefasta que as guardas municipais vão ter para usar isso como palanque contrário aos atuais prefeitos. Você tem 100 ocorrências numa noite, uma que deu merda, os caras vão guardar essa que deu merda, amanhã das 100. Não vão pegar 99 que deu certo, não. Vão pegar essa que deu besteira, que deu bronca, e daqui a pouco vão fazer todo o palanque político em cima disso. Então, eu me preocupo realmente com o futuro da percepção social sobre as guardas municipais, embora eu tenha certeza que elas vão ampliar. Então, amigo, muito obrigado pelo privilégio de poder sempre trocar essas informações aí, por você sempre me atender, e deixo para você fazer o fechamento da live. Digo mais uma vez, daqui a pouco essa live vai estar lá no meu canal do YouTube, mas siga o canal Azul Marinho do Eliel, vá lá, se inscreva, ative o sininho, receba as notificações, segue o Eliel nas redes sociais também. E se você tem alguma dúvida específica sobre o trabalho de guarda municipal, você, guarda municipal, o Eliel é a pessoa mais indicada para lhe ajudar. E espero, Eliel, lhe ver o mais breve possível em Brasília aí, ajudando a criar um arcabouço jurídico para proteger as guardas municipais. Tá contigo, amigo. Muito obrigado, professor. Eu sempre falo que nós precisamos discutir fora do nosso ambiente, porque quando a gente fala só para nós, a gente vai continuar dizendo mais do mesmo. Então, quando eu venho aqui, falo com o senhor, falo com outra pessoa que discorda, e há um interesse de diálogo, né? É aquilo, é o conflito, não é o confronto de querer anular um ao outro. Até porque nós somos dependentes desse serviço de segurança. É isso tudo que o senhor disse, eu concordo.
nas próximas eleições, os prefeitos atuais sofrerão muito por conta da questão de pandemia, os orçamentos estão travados, o próprio presidente e tal, mas que nós tenhamos a percepção de continuar fazendo a diferença na nossa proximidade. Assim como o senhor faz com seus alunos, a gente faz as nossas reflexões como guarda municipal, como vereador, como youtuber aí, né, nessa parte que a gente realiza, para que as pessoas pensem sobre como elas podem colaborar. E não existe, eu acho que forma mais fácil de colaborar do que entender as coisas que acontecem. Por trás da informação que você vê na televisão, por trás da informação que você vê no Instagram, no YouTube, é tentar analisar esse contexto. Até porque, quando a gente não consegue refletir sobre isso, a gente tem uma dificuldade muito grande da gente se aprimorar. Então, as guardas municipais, elas estão aí, não acabarão, continuarão. Nós temos que melhorar, não é destruir a guarda municipal, nós temos que melhorar. A polícia militar, idem. E não vai ser possível uma polícia forte, uma guarda forte, sem um povo que nos prestigie com a força que é do povo. Nos Estados Unidos, quando a gente fala que a polícia é forte, é porque o povo prestigia suas polícias. Tudo aquilo que o povo decide lutar contra, fica menor. Então, que nós tenhamos mais essa possibilidade de empatia, de também compartilhar mais gestos, como o Messias Germano, que diante do povo gritando queremos trabalhar, se ajoelhou e eles se ajoelharam também. Porque o que nós podemos fazer? Nós estamos prostrados, todos nós estamos. Só que o mínimo de legalidade que tem nesses decretos, a gente tem que cumprir dentro de uma criatividade. Professor, muito obrigado. Continuo acreditando que é uma convocação sempre que me chama aí. Deus abençoe. Prazer falar Valeu, contigo. Léo. Obrigado. Boa noite, galera. Obrigado a todo mundo. Valeu. Valeu. Tchau, tchau.